Fábulas, fantasia e sonhos. No programa de hoje, recebemos Cat Shen, autora do livro infantil Lendas dos Festivais Chineses. Ela vem ao Arte e Letra para falar das histórias que encantam crianças e adultos. O Arte e Letra volta já. Olá, Cat. Obrigada por sua presença. Obrigada pelo convite, professora. Você já tem outros livros infantis escritos, né? Além desse que nós estamos aqui apresentando. Como é que foi essa ideia de começar a escrever para crianças? Como professora de língua e literatura chinesa para crianças, eu contava muitas histórias para elas. E eu comecei a escrever, e como a maioria eram brasileiras, eu comecei a escrevê-las para que elas pudessem levar para casa e compartilhar com suas famílias. Como assim? Você contava as histórias para elas? E elas não conseguiam recontar para os pais, então elas levavam fragmentos das histórias e os pais não entendiam o contexto da história. Então eu comecei a escrevê-las e eles levavam para casa e aí o pai podia entender por que eles estavam fazendo aquilo em casa. E muitos desses registros deram origem a esse livro. Que interessante. Quer dizer, por esse cuidado seu, né, de passar a informação para os pais entenderem a história, acabou resultando nesse livro tão bonito. Você é professora de mandarim, né? Como você falou agora, que é professora de cultura chinesa para crianças. Você tem ascendência chinesa, não é? Conta um pouco sobre o seu trabalho. Os alunos que você tem são chineses também aqui no Brasil ou não? Atualmente, a maioria deles são brasileiros, porque os chineses, a comunidade chinesa mantém escolas chinesas, então os filhos descendentes vão para essas escolas. E hoje eu atendo a maioria brasileiros. E crianças de que idade, assim? Na faixa dos 5 aos 10 anos. E como é a recepção? Eles aprendem com uma certa facilidade? Muita facilidade. E as aulas são muito lúdicas, então elas se envolvem. Então, e não é uma aula de que você senta, tradicional, que você senta e vai aprender a ler, escrever. Mas eu dou aula através da cultura, que vai servindo de fio condutor para apresentar a cultura e a língua propriamente dita. E fica mais na oralidade ou chega a um ponto que eles conseguem escrever também? Nesse primeiro momento é mais na oralidade. Que já aproveita transmitindo a cultura, Sim, não é? que é o mais importante. Quando você era criança, isso é uma curiosidade que a gente tem, os seus pais contavam lendas para você? Minha mãe contava várias lendas, falava dos festivais, contava lendas da região de onde ela morava e as principais lendas chinesas. De que local eles eram? Ou de que local você é da China? Meus pais são de Taiwan, só que a cultura ela é chinesa, então ela vem da China, seja da continental, de Taiwan, é uma só. Como é que foi eu sei que você viajou bastante, né, depois que você esteve aqui no Brasil. Como é que foi essa sua volta para a China, depois de adulta? Porque você veio para cá muito cedo, não é? Sim, eu vim para cá com 5 anos e eu voltei 2 vezes, só que por um período muito pequeno. Então, em 2002 eu fiz uma longa viagem e quando fui chegando perto da Ásia, você começa a encontrar suas raízes, parece que ele vibra dentro de você. E foi aí que eu acabei voltando para o Brasil e comecei a dar aula de chinês para crianças. E isso que te inspirou você se voltar assim para transmitir a cultura chinesa, a produção desses livros? Sim, eu acho fascinante aprender. Eu sempre gostei muito de línguas, culturas, e acho fascinante poder conhecer uma outra cultura, porque ela abre seus horizontes e te dá uma outra dimensão para as nossas experiências. Nossa, e as crianças receberem isso é uma bênção mesmo, não é? Sim. Você já tem os 2 livros anteriores publicados, né? Que é o Nian, que conta a lenda de um monstro, né? Cujo nome é esse mesmo, Nian, e os 3 Tesouros, que também é uma lenda chinesa.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas outras publicações suas, ou Nian. sobre o Nian. O Nian é um trocadilho que os chineses fazem, porque é o mesmo som para ano e um monstro. E É o mesmo som? exatamente a mesma Ano pronúncia. e monstro. Não, monstro não. O nome do monstro, eles chamam monstro chamado Nian. E conta exatamente a história do Ano Novo chinês. Então, como que surgiram as tradições do Ano Novo, por que as pessoas se vestem de vermelho, por que eles soltam rojões, por que comem os pasteizinhos. E esse Nian é um dos festivais mais importantes, o festival chinês.